Algumas profissões não oferecem risco algum à saúde do trabalhador, mas há outras que podem colocar a vida do empregado em risco ou causar doenças. Nesses casos, o profissional tem direito a receber um valor a mais no salário. São os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Na nossa reportagem especial de hoje, vamos saber mais sobre eles. O que diz a lei? O que caracteriza um risco para a saúde ou até mesmo um risco de morte? Quais são os valores previstos? Você confere tudo isso na reportagem de Dalai Solino. Subir quase 11 metros de altura e estar bem perto de fios de alta tensão. Mesmo depois de muito treinamento e usando todos os equipamentos de segurança, não deixa de ser uma tarefa arriscada. Esse é o trabalho de Fagner. Ele atua como eletricista há 10 anos. Só de você estar exposto, Você estar em contato, a eletricidade já é um risco já. Sem dúvida, o maior risco é perder a vida. Sim, já fui treinado, A gente tem todo o procedimento, a parte de integração na empresa, A questão do procedimento, para minimizar essa questão do risco aí. O artigo 193 da CLT considera atividades perigosas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho aquelas que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica em alta tensão, trabalho em motocicletas, trabalhos que podem envolver situações de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Nesses casos, é assegurado ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Por a gente estar exposto ao contato, a gente recebe essa periculosidade. Mas quanto que a gente vai poder avaliar, a saúde da gente? Quanto vale a saúde da gente, por essa exposição? Então, é complicado você falar se vale a pena ou não esse adicional. Fagner sempre tomou todos os cuidados e nunca sofreu qualquer tipo de acidente, mas já presenciou um colega levando um choque. Durante um serviço, o profissional acabou encostando em um dos fios e sofreu uma descarga elétrica, mas como estava com os equipamentos de proteção, não teve lesões mais graves. Na hora, foi um susto. É uma coisa assim inexplicável, O que a gente tem é cumprir os procedimentos, o que a gente foi treinado à risca para que tudo saia perfeito. Para evitar acidentes e fatalidades, a empresa deve fornecer os equipamentos de proteção individual, que são esses óculos, capacete, macacão, luva e botas. Além disso, um treinamento deve ser dado a todos os trabalhadores. A gente entra aqui, a gente fica 4 meses, treinamento, onde a gente compõe área subterrânea, rede aérea, eletricidade desde a básica ao avançado, NR10, que é super importante, que é o que nos protege aí, principalmente o profissional da área elétrica. Após isso, ainda tem um estágio supervisionado, em campo, com uma pessoa que já trabalha há mais tempo, até a gente sentir uma certa segurança para a gente poder trabalhar isso. Outras profissões possuem riscos diferentes. Podem não ser consideradas perigosas, mas de acordo com o artigo 189 da CLT, são insalubres, ou seja, podem fazer mal à saúde do trabalhador. São atividades que expõem os empregados a agentes nocivos acima dos limites de tolerância, que são fixados por peritos e regulamentados pelo Ministério do Trabalho. Esses limites garantem uma margem de segurança no ambiente de trabalho, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos efeitos dele. Os agentes nocivos, de acordo com a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, podem ser ruídos, frio, umidade, agentes químicos, físicos, biológicos, benzeno, poeiras minerais e locais com pressões maiores do que a pressão atmosférica. A norma estabelece também os limites de tolerância aos quais o trabalhador pode ser exposto a esses agentes. A norma determina que o adicional pago ao trabalhador deve ser de 40% no caso de insalubridade em grau máximo, 20% em grau médio e 10% em grau mínimo, calculados em cima do salário mínimo. A ANR traz uma série de atividades em que os trabalhadores estão sujeitos a esses riscos e que têm direito ao adicional. Uma das profissões que deve receber o adicional de insalubridade é a de técnico em radiologia. Isso porque, mesmo em doses baixas, a radiação pode trazer problemas à saúde. Caso o trabalhador se descuide, há o risco de doenças como câncer e até cegueira. Aqui nessa sala de raio-x, embora exista o risco à exposição de radiação, também existem maneiras de se proteger dela. Para o paciente
E para o acompanhante tem esse colete e esse protetor de pescoço que possuem chumbo, e a profissional só pode acionar a máquina de raio-x quando estiver por trás dessa parede que bloqueia a radiação. A Daiane trabalha há 5 anos na área e sempre toma todos os cuidados necessários para proteger o paciente e a si mesma. Inicialmente eu ficava com medo quando eu iniciei a minha carreira como técnica de radiologia, por não ter conhecimento sobre os aparelhos e sobre as proteções. Mas depois de um certo tempo que eu estava trabalhando, eu percebi que se a gente se cuidar da forma correta, usar todas as proteções, o risco de desenvolver uma doença futuramente é muito pequeno, tá? É praticamente zero. Algumas profissões que são consideradas insalubres conseguem, por acordos ou convenções coletivas, negociar a jornada e outros direitos. Os técnicos em radiologia que atuam em hospitais públicos possuem 20 dias de férias a cada semestre, por exemplo. A Daiane, além de ter as férias diferenciadas, trabalha 24 horas semanais, de terça a sexta-feira. Embora exista o risco, ela ama o que faz. Chegam pacientes para vocês, para a gente, numa situação às vezes muito difícil, saem daqui sorridentes, né, com um problema muito grave, mas o tratamento que a gente dá para aquele paciente, o paciente acaba saindo daqui muito satisfeito. O fiscal do trabalho ressalta que o ideal é sempre neutralizar o risco de adoecimento do trabalhador. Apenas a compensação financeira por meio do adicional não garante a segurança do trabalhador. O adicional de insalubridade, ele é uma compensação pequena, baixa, não proporcional ao que ele está querendo cobrir, que é um dano à saúde ou até à vida dos trabalhadores. Então, o nosso grande desafio é lutar para que cada vez menos pessoas recebam de fato insalubridade, não porque seja uma supressão de direitos ou uma redução de remuneração, mas que a gente consiga que o máximo de pessoas possível trabalhem em ambientes verdadeiramente saudáveis, que possam atuar por toda a sua vida laboral sem correr um risco aumentado de adoecer em relação às pessoas não expostas. Este professor e advogado especialista em direito do trabalho explica que para comprovar a eliminação do risco é necessária a realização de perícia. Depende, né, se ele dá os equipamentos e feita a perícia, aí tem que fazer uma nova perícia e se verifica que não há mais ou se diminuiu a níveis toleráveis. Então, por exemplo, ele muda o equipamento de proteção de áudio, né? Muda para um de concha e aí é feita uma perícia e se verifica que traz agora uma redução a níveis toleráveis, aí ele pode realmente retirar o pagamento do adicional, somente quando se chega a níveis toleráveis conforme regulamentado pelo Ministério do Trabalho. Se um trabalhador estiver exposto a algum agente insalubre e tiver uma profissão perigosa, os adicionais não podem ser acumulados. Outra impossibilidade é acumular insalubridades diferentes. O trabalhador deve sempre receber o que for mais benéfico para ele, o adicional de maior valor. Mas em algumas situações, a Justiça do Trabalho tem concedido mais de um adicional, levando em conta a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que trata da segurança e da saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho. A Justiça do Trabalho, ela entende ainda majoritariamente que, havendo os dois agentes, tanto o de insalubridade quanto o de periculosidade, a Justiça do Trabalho ela condena nos dois, mas no momento da execução só poderia executar um, ou seja, só poderia receber um. Todavia, a Justiça do Trabalho já há alguns anos já tem, em alguns casos, entendido pela possibilidade de cumulação de ambos os adicionais quando esse trabalhador trabalhar em ambos, por conta da Convenção da OIT 155.